Oi, gente, tudo bem por aí? Tá bem cedinho aqui. Deixa eu mexer aqui nesse microfone. Ó. Ei, tá fazendo barulho aí, né? Tá bem cedinho aqui e eu tô com a voz rouca, porque além de estar muito cedinho... Deixa eu baixar esse volume. Além de estar muito cedinho, eu tô resfriada ainda. Mas vocês vão me aguentar. Tô tomando um cafezinho aqui pra dar um up. Dar uma acordada. Hoje é Atos, capítulo 4. Ontem nós falamos do coxo. Falamos pra você não ser a pessoa que se comporta como o coitadinho da história, que sempre fica vendo todo mundo entrar pelas belezas, pelas portas formosas e sempre se colocando como o nada ali na porta, deixando as pessoas usarem você, né? Usurparem, porque a pessoa que se coloca como vulnerável, ela sempre acha os psicopatas que querem usurpar, né? Roubar o seu dinheiro, no caso dele ali, de ontem. E a primeira coisa que ele fez quando foi curado foi pular para dentro da porta, né? Festejar lá dentro, ver o que tinha lá dentro. Porque as pessoas que ajudavam, entre aspas, ele, levando até a porta formosa, né? Na verdade não estavam ajudando, estavam só querendo que ele pedisse esmola ali para pegar o dinheiro dele. Não deixavam ele entrar lá, né? Colocavam ele na porta. A primeira coisa que ele fez foi ver o que tinha lá dentro, foi lá louvar, adorar a Deus e ver o que tinha de belo lá. Hoje, o que aconteceu? Depois que ele curou, as pessoas ficaram chocadas com o milagre, quiseram adorar Pedro e João. Pedro deu um salavanco no povo, falou que não era ele que fazia nada, quem fazia era Jesus, aqueles que eles crucificaram e mataram. Era o poder de Deus que curava e não ele. E depois desse vucu-vucu, imagina, a cidade toda ficou sabendo que o coxo lá da Porta Formosa foi curado. Todo mundo conhecia aquele rapaz lá. E aí vamos ver o que vai acontecer agora, né? Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Esse capítulo ele vai falar sobre a guerra, né, o conflito entre a fé e a política, né, a religião e a política. A gente vai começar a ver essa guerra de política e religião que a gente vê até hoje em dia, né? Essa briga, essa confusão que eles arrumam aqui no nosso país. O Estado é laico, pelo menos deveria ser laico, né? Deveria ser neutro, deveria defender e ajudar todas as religiões. É o que a gente não vê, né? Eles são perseguidores literais. E mesmo que você não queira ouvir isso, principalmente dos cristãos. Mas enfim, nós vamos falar sobre isso. Aqui vai começar essa guerra entre a política, os políticos da época, né? Que são esses aqui, ó. Chefe da guarda do templo e os saduceus, os políticos da época, com os religiosos. Eles começaram a brigar lá entre eles. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois, olha que loucura. Eles tinham acabado de fazer uma coisa boa, que era fazer aquele rapaz parar de ser aleijado ali, né? Parar de ficar pedindo esmola ali. Eles tinham ajudado aquele rapaz, né? Tanto tempo ele era um coxo de nascença, né? Mas ao invés de de receber uma medalhinha de honra, eles receberam uma prisão. Eles ficaram muito aborrecidos porque eles estavam ensinando que Jesus, né, havia ressuscitado. E aí eles prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. Os homens que creram foram mais ou menos 5.000 homens. 5.000 pessoas creram em Jesus Cristo através desse milagre que Jesus fez através de Pedro e de João. 5.000 pessoas ouviram e creram. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, os políticos da época,
Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. A raça de político, essa raça deliciosa que a gente ama tanto, que faz só o bem pra gente. É esse povo aqui que estava lá no dia. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram. Imagine essa cena, né? Os políticos, os grandes políticos, o grande sacerdote, as autoridades, os familiares, aquela raça deliciosa estava toda lá na frente. Colocaram os dois caras, Pedro e João. Dois é ninguém lá na frente. As autoridades puseram os policiais na frente e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque ele já tinha recebido, né? Lembra do Espírito Santo lá? Cheio do Espírito Santo que morava nele, que agora não é mais... O Espírito de Deus não morava mais em tendas, agora o Espírito Santo mora dentro de nós, dentro dele ali. Agora é um Espírito Santo, entre aspas, portátil, não é mais um local, uma igreja, uma tenda, um tabernáculo, agora mora dentro deles depois da noite de Pentecoste. Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele respondeu: autoridades e líderes do povo. Pedro era colérico, ele era bravo. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem que está aqui, que esse homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A pedra que vocês, os construtores, vocês, os religiosos, os políticos, as pessoas importantes, rejeitaram, veio a ser a mais importante. Já estava escrito nas Escrituras isso. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Vou ler de novo esse versículo porque ele é muito bonito. Ó. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos. Não há outro, por meio do qual possamos ser salvos. Só por meio de Jesus Cristo. Não existe outro. Deus deu Jesus Cristo, Deus escolheu Jesus Cristo para nos salvar. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eles eram homens simples, sem instrução. Eles eram analfabetos, pessoas da cidade, pessoas comuns. Eles não eram rabinos, letrados, pessoas importantes, com faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 355 idiomas e tudo quanto é troço que esse pessoal arruma. Eles não eram essas pessoas. Eles eram pessoas simples, comuns. Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tinham comunhão com Deus, pessoas que andaram com Jesus, pessoas que permaneceram com Jesus, que permaneciam com Jesus, com o Espírito Santo latejando dentro delas e não se preocupavam com as letras, com as coisas finas que as pessoas se preocupam. E hoje em dia a gente vê muito disso. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês aqui. Esses dias eu me envolvi numa confusão lá no Trend. Tinha um rapaz lá falando alguma coisa, eu vou resumir rapidinho assim. E eu coloquei a minha opinião num post, gente, eu quase não entro na rede social, vocês podem ver aí. Eu coloco meus vídeos no YouTube e no TikTok só. A semana da oração eu coloquei no Instagram. E só também. E aí eu coloquei lá no Trend uma opinião escrita e deu uma confusão, deu 1000 e poucas pessoas lá e me apedrejando. Uns me chamavam de sapatão, outros me chamavam de PUTA.
E era assim uma confusão, uma coisa tão agressiva, tão esquisita, sabe? Eu me surpreendi com aquilo. E teve um lá que me chamou bastante atenção, um senhor que deveria, né, se colocar na posição dele. Ele me xingou de tudo quanto é nome, assim, coisas assim, sem noção, gente, sem noção mesmo. E aí eu tô falando isso porque, aqui ó, pois os sacerdotes sabiam que ele era um homem simples e sem instrução. E esse homem escreveu assim pra mim: você tem que estudar porque você é muito burra, você não tem instrução nenhuma, você não sabe nem escrever, você não sabe nem falar, e você não sei o que. Ela começou a falar um monte de coisa, um monte de asneira que ele nem sabe da minha vida, ele nem sabe quantas faculdades eu tenho e nem nada. E ele falou assim: eu sou pós-graduado, eu tenho faculdade de direito, de medicina, de sei lá, de biologia, disso, daquilo, e eu sou doutorado e pós-graduado e não sei o que lá. Ele começou a escrever um tanto de coisa. E aí quando eu comecei a ler aquilo, eu senti dó dele, porque a pessoa escrevendo aquele monte de coisas que ele tem ali e as respostas dele tão ofensivas a uma pessoa que ele nem sabe quem é, ele falando coisas que ele nem sabe, ele nem me conhece, ele nem... Por uma resposta que eu dei aleatória e nem foi para ele, eu respondi a pessoa do post. E aí você vê que não adianta a pessoa ter tanta instrução. Vamos supor, né? Vamos supor que seja tudo verdade, que ele realmente tenha 5 diplomas de faculdade, de bacharel e 10 diplomas de mestrado e doutorados e sei lá mais o que ele tem. Inclusive aqui do Sul, ele citou a URG, citou... acho que a PUC também, citou algumas universidades aqui da minha cidade, né? E eu pensei, o que adianta, né, ele ter tantas faculdades, tantos cursos, se ele não tem a inteligência emocional de interpretar um texto, de perceber que eu não estou falando com ele, de perceber que ele não pode ofender uma pessoa por opção, por opinião, de julgar uma pessoa que ele não faz a mínima ideia, de chamar a pessoa de analfabeta, de PUPA, PTA, vocês estão entendendo, né? Do que ele me chamou. Depois, ao mesmo tempo, falou que eu era sapatão, que minha família era uma fachada, e escreveu coisas horríveis, gente. Aí nessa situação você vê que a pessoa, não adianta você ter tanta instrução e não ter a inteligência emocional, não ter Deus no seu coração, não ter a paz, sabe? O Espírito Santo, ele te traz paciência, ele te traz amor, ele te traz compaixão. Porque na hora que eu comecei a ler aquilo, não só dele, eu estou citando um por causa da instrução aqui, né? Que Pedro e João eram pessoas simples e sem instrução, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo, que levaram a cura para aquele rapaz, ao invés de dar umas moedas. E esse rapaz, esse senhor lá do Trend, ele vomitou em cima de mim coisas absurdas, de coisas que não tem nada a ver com o que ele estava falando, e se exaltou falando que ele tinha todos os diplomas que existem nas faculdades, né, do Brasil, e até o último grau, que é o pós-doutorado, e julgando, assim, sabe? Nós não podemos ser assim, nós temos que pedir a Deus para nos dar amor, para que o Espírito Santo venha realmente florescer em nós, para que a gente venha ser generoso com as pessoas, que a gente venha ter paciência com as pessoas, mesmo que elas forem de outra cor, de outra classe social, que elas forem de direita ou de esquerda, que elas tiverem outro pensamento, de outra religião. Às vezes são religião afro, às vezes são religião cristã, às vezes são religião muçulmana, ou são ateu, sei lá, sabe? A gente não pode julgar as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas, são seres humanos, e Jesus morreu por todos nós e ressuscitou por todos nós. Quem julga é Deus. Nós não podemos receber as pessoas assim pelo que elas são em formação. Ela é pós-graduada, então eu vou atender melhor. Ela não é analfabeta, então eu vou atender pior. Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso. E eu estou perdendo todo esse tempo, na verdade eu estou ganhando todo esse tempo para que você não trate as pessoas dessa forma. Primeiro, você não sabe o que as pessoas sentem, você não está calçando o sapato da pessoa para saber. Nas redes sociais as pessoas estão muito agressivas, julgando as pessoas por uma simples opinião.
né? Aquilo ali é uma coisa ridícula, por isso que eu não me meto, por isso que eu não uso a rede social, porque eu acho tão ridículo, não consigo perder meu tempo ali. E o pouco que eu vou ainda passo raiva ainda. Na verdade eu não passei raiva porque eu sou lavada no sangue de Jesus, mas eu fiquei tirando, né, provas sociais ali, analisando essa situação. Mas se você está passando por isso, não fique perdendo seu tempo ali, vai caçar outra coisa para fazer. E pare de julgar as pessoas pela instrução dela, julgue a pessoa pelo que ela faz pelo outro, pelo amor que ela sente pelo ser humano e não pelos diplomas que a pessoa tem. Esse pessoal aqui, esses políticos, ficaram surpresos, porque como assim eles não têm instrução nenhuma e estão curando as pessoas? Eles são pessoas que dariam muito valor para esse senhor lá, que tem todas as... Ele é advogado, médico, biólogo, marketing, ele é tudo aquele homem. Se ele chegasse diante desses homens aqui, os homens iam tirar o chapéu para ele, iam honrá-lo. Nossa, aí sim, você pode curar o coxo. Mas uma pessoa analfabeta, um pescador de peixe lá do mar, não, você não pode. Esses políticos aqui dessa época, esse pessoal, eles acreditavam nisso. Você vê como é que Deus quebra, né, as pernas dessa gente que acredita nisso aqui. Né? E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali, de pé, junto deles. O que está falando aqui? Como que você vai argumentar com uma pessoa que tem resultado? Se você tem um resultado, você não fica debatendo com as pessoas, não fica brigando nas redes sociais, principalmente porque foi o meu exemplo aqui, mas em nenhum lugar. Não tem como você ficar brigando lá no seu escritório, no seu salão, não sei onde você estiver trabalhando, em qualquer lugar, até na sua casa. Porque o seu resultado, ele fala por você. Pedro e João não precisavam de ficar provando nada para os sacerdotes políticos e aquela galera podre que estava ali ofendendo eles, ou querendo... Ofendendo não, né? Prendendo eles. Porque a prova, assim, o resultado da vida deles estava em pé. O coxo, o aleijado, que todo mundo conhecia, estava de pé diante deles. A prova, o resultado da sua vida está diante de você. E o seu resultado fala por você. O seu resultado fala. Você não precisa de falar nada, não precisa de falar nada. Se esse senhor tivesse olhado as minhas redes sociais que eu uso, que é o YouTube e o TikTok, ele teria visto todo o toque de Clara, ele teria visto o que eu falo, desculpa. Ele teria visto o que eu falo, ele teria visto como eu ajo, ele teria visto algumas coisas que eu posto da minha família, das minhas coisas, muito pouco, assim, 0,01 que eu coloco nas redes sociais. Ele teria visto que tudo que ele fala não faz sentido que ele falou de mim. Mas não, ele só vomitou todo o ódio, todo o rancor que ele tem. O que as pessoas falam de você, fala 100% delas e não de você. Porque o seu resultado esfrega na cara delas a incompetência delas. O seu resultado denuncia o problema delas. Quando você está magrinha, a pessoa que é gorda, ela olha para você e você, sem querer, sem fazer nada, o seu resultado de estar magra denuncia o gordo. Você denuncia o gordo. A pessoa olha para você e se sente denunciada, se sente ofendida. Se você está ganhando dinheiro, se está rica, o que está pobre se sente denunciado também. Você está denunciando ele porque o seu resultado está denunciando. É a mesma coisa que Pedro não precisava de falar nada. Mas não podiam dizer nada contra os dois, os sacerdotes e aquela galera, aqueles políticos ali. Pois o homem que havia sido curado estava ali, diante deles, em pé. E em seguida, eles mandaram Pedro e João sair da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles, sai daqui. O milagre, o resultado de Pedro e João denunciou os dois, aquela galera ali. Eles falaram, e agora? O que a gente vai arrumar? O resultado deles é muito bom. Eles curaram, a gente vai ter que arrumar um jeito. Vai embora aqui, vamos conversar nós aqui, vamos resolver o que a gente vai arrumar. E eles diziam, o que vamos fazer com esses dois homens? O que a gente vai fazer? E agora? O resultado está aí, não tem como esconder. Todo mundo está vendo, todo mundo já viu. A cidade só comenta sobre isso. Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. E nós não podemos negar isso, porque todo mundo já está vendo.
Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Cara, do mal teve uma ideia. Vamos ameaçá-lo para que a notícia fique retida, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. O problema nem era os dois, o problema era Jesus. Sempre é, né? Sempre é Jesus. Então, os chamaram e ordenaram duramente que não falassem e nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer os senhores ou a Deus? Gente, o resultado das suas coisas, o resultado da sua devoção a Deus, o resultado do seu trabalho, o resultado da sua dedicação no seu serviço, na sua família, no seu corpo, na sua vida, ele não tem como você esconder. O seu resultado não tem como esconder. Não tem como esconder. Daí Pedro chega, Pedro é colérico, Pedro é bravo, não dá para discutir com Pedro não, porque ele tem a resposta na ponta da língua, ele é convicto. E ele fala assim, olha aqui, tá, vocês querem que eu fique calado e que eu não fale mais de Jesus. Agora vocês parem e pensem vocês aí, quem que a gente deve seguir? Quem que a gente deve obedecer? Vocês ou Deus que curou aquele coxo ali que todo mundo tá vendo? Quem que vocês acham que a gente deve obedecer? Quem é mais poderoso? Vocês ou Deus que curou? E aí? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, Pedro respondeu para eles. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda. Depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava Deus por causa do que havia acontecido. Um coxo que foi curado, uma pessoa que foi liberta da escassez, foi liberta da usurpação. Pessoas usurpavam daquela pessoa ali, pessoas usurpam de você. A hora que você se libertar, muita gente vai adorar a Deus, muita gente vai ser liberta através dessa história sua. Você tem uma doença incurável, a hora que Deus te curar, muita gente vai louvar a Deus, muita gente vai agradecer, muita gente vai ver o seu milagre e vai adorar a Deus, muita gente vai se voltar para Deus por causa da sua cura, por causa da sua transformação. Por isso a gente tem que buscar os milagres em nós, para que mais pessoas possam ver através de nós os milagres. Eles não podiam segurar isso, era maior do que eles. O Conselho não pôde castigar, porque se eles castigassem os dois que fizeram um grande milagre, ia dar merda, né? Todo mundo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. 40 anos que ele estava sofrendo. 40 anos sendo usado pelas pessoas que levavam ele na porta. 40 anos sonhando em entrar naquela porta formosa. 40 anos sonhando em pular, em andar, em festejar, em ser livre, em viver sem a doença, em viver sem a dor, em poder comprar a própria comida, em poder comprar a própria roupa, em poder trabalhar, em ser produtivo, em ser útil, em fazer alguma coisa que presta na vida. 40 anos sonhando com isso. E de repente vem duas pessoas que não são nada, que não sabem nem escrever o nome. E fala, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho o amor, eu tenho o poder de Deus, eu tenho o Espírito Santo que te levanta daí, levanta e anda. E o cara levantou, o cara foi liberto de todas as algemas que prendiam as pernas dele. E agora ele pulava, corria com 40 anos. Ele pôde trabalhar, ter a família dele, comprar a calça dele, comprar comida para ele, fazer as coisas dele. É muita bênção, gente. Isso não tem como segurar dentro da cidade. As pessoas querem ver isso, as pessoas querem viver isso. É muita bênção. É muita bênção. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo do nosso antepassado Davi, o teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas
Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis prepararam, os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Eles estão pedindo poder, eles estão se reunindo, eles foram orar e eles falaram: a gente não quer se acovardar, a gente não quer orar, a gente não está orando para livramento, para eles pararem de perseguir a gente está orando para o Senhor nos dar força, coragem para não desistir, para ir avante, para enfrentar. A gente está pedindo coragem. Você não pode desistir, não pode desistir quando alguém vier te ameaçar, quando alguém vier te caluniar. Você não pode, você tem que ir em avante. Pede oração de força e não de recuo, não de livramento, mas de força. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra, oração de poder. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eles não recuaram. Com todo o cagaço que eles passaram, foram presos, humilhados, eles eram convictos da situação. Os nossos resultados falam por nós. Dá-nos poder, dá-nos audácia, dá-nos coragem. Não recuaremos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos eles. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras, casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. A cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. E assim terminamos esse capítulo poderoso, que deu quase meia hora. Acho que é o maior capítulo que eu li. Tem que fazer uns episódios de 1 hora. Mas enfim, que o Senhor fale com você e que você não seja uma pessoa que recua, mas que você vá avante. E que os seus resultados denunciem quem está ao seu redor a ponto de eles se renderem aos seus resultados e se juntarem a você. Yes! Beijão e até amanhã.